Rio de Janeiro, outubro de 1982. Um homem foi encontrado morto na Praia da Macumba com 4 tiros no corpo. Nos documentos que carregava havia uma carta. Nela, o homem descrevia, com precisão cirúrgica, como seria assassinado, os métodos que seriam usados, as ordens que viriam de cima e o motivo pelo qual ele havia sido marcado para morrer. O homem se chamava Alexandre von Baumgarten. Era jornalista. Era também agente infiltrado do SNI, o Serviço Nacional de Informações da ditadura militar brasileira. E o que ele havia descoberto era isto: o governo do Brasil vendia urânio para Saddam Hussein. O que você está prestes a conhecer não é especulação. É história documentada, confirmada em 1991 por inspetores da Organização das Nações Unidas e em 2014 pelo depoimento de um torturador da ditadura à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. São 3 décadas de silêncio, uma operação de inteligência que ligou o Brasil à maior ditadura do Oriente Médio e um assassinato que nunca foi julgado. Hoje vocês irão conhecer o caso Yellow Cake, a operação clandestina em que o Serviço Nacional de Informações negociou 27 toneladas de urânio para o regime de Saddam Hussein e o homem que descobriu o esquema e não sobreviveu para contar. Era 1979. A ditadura militar brasileira tinha 15 anos de vigência. O general João Figueiredo havia assumido a presidência com a promessa de abertura lenta, gradual e segura. Mas por trás do discurso de transição, os aparelhos de repressão continuavam operando e expandindo seus negócios. O Serviço Nacional de Informações, o SNI, era o coração do sistema. Fundado em 1964, controlava fluxos de informação, infiltrava organizações e coordenava operações que nunca apareceriam em nenhum jornal. Seu chefe, o general Octávio Medeiros, reportava diretamente ao presidente. Alexandre von Baumgarten nasceu em 1938 no Rio de Janeiro. Filho de família de origem alemã, construiu carreira no jornalismo nos anos 1960, colaborando com publicações nacionais. O que poucos sabiam era que Baumgarten operava em paralelo como informante e agente do SNI, uma prática comum entre jornalistas do período, alguns recrutados, outros cooptados. Foi nessa dupla condição, jornalista e agente, que Baumgarten teve acesso ao que nenhum civil deveria ter visto. Para entender o que Baumgarten descobriu, é preciso entender o Brasil de 1979 no tabuleiro geopolítico da Guerra Fria. O país vivia a crise do petróleo. A conta de energia pesava cada vez mais sobre uma economia já em colapso. Nesse contexto, o Brasil havia iniciado um programa nuclear civil, o chamado Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, assinado em 1975, e com ele veio o acesso à tecnologia de enriquecimento de urânio. O urânio processado era chamado de Yellow Cake, um concentrado em pó de cor amarelada, produto intermediário do processamento do minério. Oficialmente, era material estratégico nacional, destinado ao programa nuclear brasileiro. Extraoficialmente, segundo o que Baumgarten descobriria, uma fração desse material estava sendo desviada. Do outro lado do Atlântico, o Iraque de Saddam Hussein desenvolvia em segredo seu próprio programa de armas nucleares. Necessitava de urânio e estava disposto a pagar, com petróleo, com contratos, com acordos que nunca seriam registrados em nenhum tratado oficial. O intermediário do acordo foi o empresário José Luiz Whittaker Ribeiro, dono da Engesa, fabricante de veículos militares que já fornecia equipamentos ao Iraque. A operação teria contado também com a participação do então governador de São Paulo, Paulo Maluf, e com a cobertura do próprio SNI, sob o general Newton Cruz. 27 toneladas de Yellow Cake, movidas em silêncio entre 1979 e 1982. E Baumgarten havia encontrado os registros. Baumgarten começou a documentar o esquema. Reuniu contratos, nomes, valores, rotas, transformou tudo isso em um manuscrito, um livro que chamou de Yellow Cake. O problema de Baumgarten não era falta de provas, era excesso de inimigos. Ao cruzar o SNI com um esquema de tráfico nuclear internacional envolvendo figuras do alto escalão, ele havia colocado seu nome numa lista que não existia oficialmente, mas era na prática uma sentença. Registros indicam que Baumgarten tentou negociar, que entrou em contato com agentes do SNI, sinalizando que tinha o material e que poderia publicar, que esperava talvez algum tipo de acordo ou proteção. Não obteve nenhum dos dois.
Em outubro de 1982, Alexandre von Baumgarten foi encontrado morto na Praia da Macumba, no Rio de Janeiro. 4 tiros. Execução. A cobertura da imprensa foi contida. O inquérito policial inconclusivo. O SNI silencioso. Em janeiro de 1983, 3 meses após o assassinato, a revista Veja publicou trechos do manuscrito de Baumgarten. O livro Yellow Cake chegou ao público, mas seu autor não estava mais vivo para ver. As provas que Baumgarten havia reunido permaneceram enterradas por quase uma década. A confirmação veio de onde ninguém esperava, do Iraque derrotado. Em 1991, após o fim da Guerra do Golfo, inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica, subordinada à ONU, invadiram instalações nucleares secretas do regime de Saddam Hussein. Nos registros de origem do material físsil encontrado, havia referências a fornecedores sul-americanos. O urânio de origem brasileira estava lá. O esquema que Baumgarten havia documentado e pelo qual havia morrido era real. A revelação chegou às agências internacionais. No Brasil, passou quase despercebida. Os envolvidos nunca foram investigados formalmente. Paulo Maluf seguiu sua carreira política. Newton Cruz tornou-se general de 4 estrelas. A Engesa faliu em 1993 por dívidas, não por processos. A segunda confirmação veio em 2014. O coronel reformado Paulo Malhães, torturador do Doicode, que havia assassinado dezenas de opositores durante a ditadura, prestou depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro. Em depoimento gravado, Malhães citou o nome do homem que havia puxado o gatilho contra Baumgarten. O assassino identificado nunca foi indiciado. Paulo Malhães foi encontrado morto em seu sítio em abril de 2014, semanas após o depoimento, sufocado. O caso foi arquivado como latrocínio. O processo judicial sobre a morte de Baumgarten foi aberto, foi fechado, foi reaberto e arquivado definitivamente sem condenações. Os documentos do SNI sobre o período, incluindo os referentes ao caso Yellow Cake, foram transferidos ao Arquivo Nacional após a extinção do serviço em 1990. Parte deles permanece com acesso restrito. O manuscrito original de Baumgarten, o Yellow Cake, existe. Os trechos publicados pela Veja em 1983 estão digitalizados e acessíveis. As fontes citadas por Baumgarten, os nomes, os valores, as rotas, nunca foram objeto de investigação oficial pelo Ministério Público Federal. Whittaker Ribeiro, da Engesa, morreu em 2012. Paulo Maluf, condenado em processos de corrupção anos depois, cumpriu o mandato de deputado federal até 2019. O general Newton Cruz morreu em 2016. Nenhum deles respondeu judicialmente pelo caso Yellow Cake. Os arquivos do SNI sobre o período 1979-1982, que documentariam a operação de venda do Yellow Cake, permanecem parcialmente classificados. A Comissão Nacional da Verdade, encerrada em 2014, não incluiu o caso Yellow Cake em seu relatório final. O foco era mortos e desaparecidos políticos, não tráfico nuclear. Alexandre von Baumgarten foi enterrado sem que seu assassino fosse julgado. O homem que ele nomeou em 2014 segue sem processo. O urânio que o Brasil vendeu para Saddam Hussein está documentado em relatórios da ONU que qualquer pessoa pode ler hoje. E enquanto você assiste a esse vídeo, existe um arquivo no Arquivo Nacional do Brasil, catalogado, numerado, com protocolo de acesso, que contém documentos sobre o SNI, no período 1979-1982. Para acessá-lo, é preciso fazer um requerimento formal. Parte do conteúdo ainda é devolvida censurada. 43 anos depois, o arquivo continua sombrio.